Salve, família Alviverde! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso Verdão. A terça-feira tá quente, e o clima nos bastidores do Palmeiras e do futebol brasileiro ferveu de vez depois do adiamento do julgamento do Bruno Henrique. Mal passou o susto dessa novela e, poucas horas depois, a presidente Leila Pereira resolveu se manifestar. Sim, ela falou, e falou com firmeza. E olha, por mais que essa guerra entre Flamengo e Palmeiras não pareça nada saudável neste momento, alguém precisava se posicionar, porque o que aconteceu ontem no Rio de Janeiro foi, no mínimo, vergonhoso. E não dá para ficar em silêncio vendo esse tipo de coisa se repetir. O novo julgamento do Bruno Henrique está marcado para quinta-feira, às 15h, e agora é esperar para ver se dessa vez o STJD vai cumprir o que promete ou se vai inventar mais uma desculpa para empurrar a decisão com a barriga. Leila foi direta. Disse que o Palmeiras sempre respeitou as instituições, mas que espera o mesmo respeito de volta. E ela tá certa. O que vem acontecendo não é justo. Bruno Henrique segue jogando, decidindo jogos, e o Alan, do nosso Verdão, foi julgado, punido e suspenso, ficando fora do clássico contra o Santos. É o tipo de situação que deixa claro como as decisões têm peso diferente dependendo da camisa que o jogador veste. Leila pediu equilíbrio, que o STJD não influencie o rumo de um campeonato que é, sem dúvida, um dos mais disputados dos últimos anos. Pediu que o campeão seja decidido dentro de campo, como tem que ser, com bola rolando, suor e talento, e não em tribunal. E olha, mesmo com toda essa tensão, não dá para negar que Leila mandou bem na resposta. É óbvio que essa briga de bastidores não é o cenário ideal, principalmente às vésperas de uma final de Libertadores, mas o silêncio, nesse caso, seria pior ainda. A torcida já estava indignada, a imprensa comentando, e o clima de injustiça tomando conta. Alguém do clube precisava falar. E se a presidente do Palmeiras decidiu abrir o jogo, é porque também sentiu que a coisa passou dos limites. A grande questão agora é até onde essa troca de farpas pode ir sem atrapalhar o clima dentro do elenco. Porque se tem uma coisa que o Palmeiras não pode perder agora é o foco. A briga nos bastidores é pesada, mas o que decide mesmo é dentro das quatro linhas. E o mais curioso é que, enquanto Leila se manifestava, o Flamengo também se mexia, tentando colocar mais lenha na fogueira. O clube carioca aproveitou o momento e soltou uma nota oficial, com um tom bem provocativo, questionando o uso de gramado sintético. Isso mesmo, eles querem a proibição dos gramados artificiais no futebol brasileiro. No documento, o Flamengo enviou à CBF uma série de sugestões, alegando que a diferença nos custos de manutenção entre gramados naturais e sintéticos cria desequilíbrio financeiro entre os clubes e até prejudica a saúde física dos jogadores. Eles chegaram a se referir ao gramado sintético como gramado de plástico, tentando desqualificar algo que o Palmeiras domina há anos. A intenção por trás disso é clara. O Flamengo sabe que o Allianz Parque é uma fortaleza justamente por causa da adaptação do Palmeiras ao gramado sintético, e quer de alguma forma neutralizar essa vantagem. Não é coincidência que esse debate reaparece justo agora, quando o clima entre os dois clubes está pegando fogo. E quem acompanha o futebol sabe que essa rixa não começou ontem. Vem de muito tempo, de uma disputa por protagonismo dentro e fora de campo, de momentos em que o Flamengo parecia ter privilégios e o Palmeiras começou a reagir. Lá atrás, com Paulo Nobre, e agora com Leila Pereira, o clube passou a enfrentar o sistema de frente, a cobrar coerência e a expor o que muita gente preferia esconder. A fala de Leila cutucou o sistema e fez barulho. E quando o sistema é provocado, ele reage. É um jogo de forças. Por um lado, um clube estruturado, com gestão, títulos e organização. Do outro, um poder que resiste em abrir mão de velhos privilégios. E é justamente isso que faz com que esse embate vá muito além do campo. A disputa agora é política, é institucional. E cada movimento tem um peso enorme. Enquanto isso, o Palmeiras precisa manter a serenidade, porque dentro de campo há desafios de sobra. O Verdão tem uma semana livre, o que é raro e precioso nesse calendário maluco, para preparar o time para o clássico contra o Santos. E o Abel Ferreira vai precisar de toda a sua criatividade, porque o número de desfalques é assustador.
São 12 baixas, incluindo jogadores que já vinham fora há algum tempo, como Elton Evangelista e Paulinho. Ou seja, o técnico português vai ter que recorrer à base mais uma vez. E isso não é novidade para ele. O Palmeiras já mostrou que sabe usar bem os garotos, que eles dão conta do recado, mas é claro que enfrentar o Santos na Vila Belmiro, num sábado à noite, com o time remendado, não é tarefa simples. A Abel tem decisões complicadas pela frente. Vai manter o esquema tradicional ou apostar em 3 zagueiros? Vai usar um falso 9 ou colocar o Bruno Rodrigues como referência no ataque? Essas são dúvidas que devem ser respondidas nos próximos treinos. E o torcedor já se acostumou. Quando o Abel tem tempo para trabalhar, ele costuma surpreender. Mesmo com tantos desfalques, o Palmeiras é competitivo, é organizado e, principalmente, tem uma mentalidade vencedora. É isso que sustenta o time nas horas mais difíceis. Enquanto o elenco se prepara, os bastidores também seguem movimentados. Nos últimos dias, começaram a circular informações sobre uma possível troca entre Palmeiras e Boca Juniors, envolvendo Facundo Torres e Ezequiel Zeballos. Mas, segundo o que se apurou, o Palmeiras não tem qualquer interesse no jogador do Boca. O clube argentino quer negociar, quer fazer negócio, mas o Verdão já deixou claro que troca não está nos planos. O Boca, na verdade, está de olho em Facundo para uma eventual substituição de saída do seu atacante, mas o Palmeiras foi firme. Qualquer decisão sobre negociações só será tomada após o fim da temporada. E isso mostra maturidade. Enquanto outros clubes se desesperam antes mesmo de o campeonato acabar, o Palmeiras mantém o foco total no presente, em terminar o ano da melhor maneira possível. E, para completar, tem mais uma notícia que vem chamando a atenção. Clubes da Espanha estão intensificando o monitoramento sobre Maurício. Sim, o meia tem despertado interesse lá fora, e existe a possibilidade de propostas importantes na próxima janela. O Palmeiras, no entanto, já deixou claro que não pretende abrir conversas por menos de 120 milhões de reais. O recado é simples: quem quiser levar, vai ter que pagar o valor justo. Maurício é um jogador que vem crescendo, mostrando qualidade e se encaixando bem no elenco. É jovem, tem potencial e pode render muito ainda com a camisa do Verdão. Ou seja, entre brigas nos bastidores, provocações de adversários e decisões de mercado, o Palmeiras vive um momento intenso. Um daqueles períodos em que tudo parece acontecer ao mesmo tempo. A presidente fala, o sistema reage, o Flamengo cutuca, o tribunal adia julgamento, e o Abel tenta manter o foco no futebol. A Libertadores ainda nem chegou, mas afinal, de certa forma, já começou. Nos bastidores, no discurso, na política, no campo e fora dele. E o Verdão precisa mostrar que, além de forte dentro das 4 linhas, também sabe se defender fora delas. E enquanto o clima segue tenso entre Palmeiras e Flamengo, o torcedor alviverde fica naquela expectativa: será que essa pressão toda nos bastidores vai influenciar dentro de campo? Porque uma coisa é certa, quando o extracampo esquenta, o reflexo chega no vestiário. E é exatamente isso que o Abel Ferreira quer evitar. O técnico sabe que o momento pede foco, tranquilidade e cabeça fria. A missão dele é blindar o elenco para que nada disso atrapalhe a preparação do time. O Palmeiras chega para o clássico contra o Santos com muita coisa em jogo, e cada detalhe pode fazer diferença. A rivalidade é antiga, a Vila Belmiro costuma ser um palco difícil e o Santos, mesmo vivendo altos e baixos, sempre cresce contra o Verdão. A Abel vem estudando várias alternativas. A ideia de usar 3 zagueiros voltou à mesa. Pode ser uma saída para compensar as ausências no meio e na frente. Com tantos desfalques, o treinador precisa reinventar o time mais uma vez. E isso não é novidade para ele. Em outras fases complicadas, foi justamente a criatividade tática e a confiança nos garotos da base que mantiveram o Palmeiras competitivo. O torcedor já sabe, se tem alguém que consegue tirar o máximo de um elenco limitado, é Abel Ferreira. Ele conhece os meninos, sabe como colocá-los em campo sem sentir o peso da responsabilidade e transforma qualquer jogo em oportunidade para eles crescerem. E o momento é ideal para isso. Jogadores do Sub-20 até do Sub-17 podem ganhar espaço no banco. A base palmeirense vive um ótimo momento,
revelando talentos que chamam a atenção até fora do país. E quem acompanha o dia a dia sabe, não é de hoje que o clube trata a formação de jovens como parte do seu DNA. Enquanto alguns rivais gastam fortunas em contratações duvidosas, o Palmeiras aposta em casa, lapidando talentos e preparando o futuro. E essa filosofia tem dado resultado. Quantas vezes já vimos o time precisar de soluções e a molecada dar conta do recado? O elenco pode estar desfalcado, mas o espírito de competitividade continua intacto. Agora, voltando à questão dos bastidores, é impossível ignorar o que vem acontecendo. O Flamengo parece disposto a tudo para desestabilizar. Essa tentativa de barrar o gramado sintético é um exemplo claro de como o jogo político vem interferindo no futebol. Falar que o gramado artificial causa desequilíbrio financeiro ou prejudica a saúde dos atletas é, no mínimo, uma provocação disfarçada. Todo mundo sabe que o Palmeiras investiu pesado na estrutura do Allianz Parque, que o gramado é de última geração e aprovado por órgãos internacionais. O desempenho do Verdão nesse tipo de piso é resultado de adaptação e trabalho, não de privilégio. E o incômodo do Flamengo mostra que o sucesso do Palmeiras continua incomodando muita gente. Leila Pereira, ao responder com firmeza, deixou claro que o clube não vai se calar diante de injustiças. Mas o torcedor também sabe que é preciso equilíbrio. A presidente pode até bater de frente quando for necessário, mas a prioridade deve continuar sendo o campo. A final de Libertadores está logo ali, e o time não pode se deixar distrair. A verdade é que o Palmeiras virou um alvo. Quando o clube vence, falam que é favorecido. Quando perde, dizem que acabou a era. E é sempre assim, quanto mais o Verdão se destaca, mais tentam tirar o mérito. Mas a história recente mostra que o Palmeiras aprendeu a vencer até nas adversidades. O time se acostumou a responder jogando bola, e é exatamente isso que a torcida espera ver de novo. Nos próximos dias, os bastidores vão continuar pegando fogo. O julgamento do Bruno Henrique promete ser mais um capítulo dessa novela. E dependendo do resultado, a temperatura pode subir ainda mais. Mas o foco do Palmeiras precisa estar em outro lugar. A semana livre é rara e preciosa. É tempo de treinar, corrigir detalhes e preparar estratégias. E o Abel Ferreira sabe usar bem cada minuto. Ele e sua comissão técnica são obcecados por detalhes. É por isso que o Palmeiras chega forte em decisões, porque trabalha duro antes que elas aconteçam. Enquanto isso, o mercado começa a se movimentar, e o Verdão vai sendo citado em várias especulações. A possível troca com o Boca Juniors foi uma delas, mas rapidamente o clube tratou de colocar um ponto final. Facundo Torres é peça importante no elenco, e o Palmeiras não pretende envolvê-lo em negociações. O Boca pode ter interesse, mas o momento é de estabilidade. O planejamento do clube é claro, nada será decidido antes do fim da temporada. Isso mostra maturidade e foco, duas características que se tornaram marca registrada dessa gestão. E falando em mercado, a situação de Maurício também merece atenção. O meia está chamando olhares da Europa, especialmente da Espanha, e propostas podem aparecer na próxima janela. Mas o Palmeiras não está disposto a vender barato. O valor mínimo é de 120 milhões de reais. Isso mostra o quanto o clube valoriza seus talentos e não pretende repetir erros do passado, quando grandes jogadores saíram por menos do que valiam. Maurício ainda tem muito a oferecer, e se continuar evoluindo, pode se tornar um dos nomes centrais do time nas próximas temporadas. Por tudo isso, dá para dizer que o momento do Palmeiras é de transição, mas também de afirmação. O clube vive uma mistura de tensão e confiança. De um lado, a pressão externa, os bastidores fervendo, as provocações e os julgamentos. Do outro, um elenco resiliente, um técnico preparado e uma torcida que segue acreditando. E é justamente essa combinação que tem sustentado o Verdão nos últimos anos. Porque o Palmeiras aprendeu que não basta jogar bem, é preciso suportar o peso de ser o time a ser batido. E se o Flamengo tenta mexer nos bastidores, o Palmeiras responde com trabalho. É assim que tem que ser. A final da Libertadores está chegando, e todo esse barulho só mostra o tamanho do clube. Quando o Verdão fala, o Brasil inteiro escuta. Quando o Palmeiras joga, o país para assistir.
E é isso que mais incomoda quem não aceita ver o sucesso alviverde. O importante agora é transformar toda essa energia em motivação. Deixar que o campo fale mais alto e mostrar, mais uma vez, que o Palmeiras é gigante, dentro e fora das quatro linhas. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. É assim que muitos nos bastidores do Palmeiras definem o clima que ronda o clube nos últimos dias. Abel Ferreira, treinador que há anos leva o time à glória com seu estilo firme e direto, parece ter perdido a paciência com a direção. Fontes próximas ao vestiário afirmam que a cobrança por reforços e decisões estratégicas vem aumentando a cada treino, e que o técnico não pretende mais esperar indefinidamente por respostas da diretoria. O burburinho é grande. Abel teria comunicado que uma decisão crucial será tomada ainda hoje, deixando todos em estado de alerta. Segundo insiders, a pressão não é apenas por resultados em campo, mas também por estrutura, planejamento e apoio logístico. Abel Ferreira sempre foi conhecido por sua postura rígida, mas justa, e desta vez ele parece ter chegado ao limite. Conversas nos corredores da academia de futebol indicam que jogadores também estão atentos, cientes de que qualquer movimento da diretoria pode impactar diretamente no clima do elenco. O que mais chama atenção é que, ao contrário de episódios anteriores, desta vez não se trata apenas de uma insatisfação passageira. Abel, segundo fontes, quer uma posição clara, uma decisão que determine os rumos do clube a curto e médio prazo. Há quem diga que a cobrança envolve desde contratações estratégicas até decisões sobre planejamento de partidas e prioridades no calendário, e que a espera já passou do ponto tolerável para o treinador. Nos bastidores, a expectativa é de tensão. Funcionários da direção circulam entre reuniões fechadas, enquanto a imprensa especializada tenta captar sinais de qualquer movimento que confirme ou desminta o rumor. Abel, por sua vez, mantém-se firme, quase inatingível, no centro do olho do furacão, e seu histórico de determinação faz com que todos no clube saibam que a decisão de hoje pode ser definitiva. Enquanto torcedores especulam nas redes sociais e programas esportivos fervilham com comentários, a verdade é que ninguém quer errar o palpite. Mas o que se sente é que a paciência de Abel Ferreira acabou, e que, de uma forma ou de outra, o Palmeiras terá que se posicionar imediatamente. Hoje promete ser um dia decisivo, daqueles que entram para a memória do clube, independentemente de resultados, contratações ou mudanças. O burburinho só cresce, e todos os olhos estão voltados para a diretoria e para o treinador que, com sua postura inabalável, deixa claro, agora é hora de decisão. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!